Olá, olá, mulheres que amam a Deus. Tudo bem com vocês? Hoje, 22 de novembro, a nossa meditação tem como título Amando um Marido Incrédulo. Lembra que ontem nós dissemos que hoje traríamos mais dicas de como ser uma esposa segundo o coração de Deus quando você tem por marido um homem que não professa a fé em Cristo Jesus? Ainda, né? Porque o seu testemunho vai contar muito, você, mulher vitoriosa. Então não esqueça, se esta mensagem pode ajudar outra mulher na mesma situação deste título, deste tema, então compartilhe, por favor. Vamos semear a palavra, vamos fortalecer outros corações que às vezes estão um pouco perdidos. Então vamos lá, venha comigo e caminhe com Deus. O tema de novo: amando um marido incrédulo. 1 Coríntios 7,16 diz assim: pois como sabes, ó mulher, se salvarás ao teu marido? Você é casada com um homem incrédulo? Então leia atentamente 1 Coríntios 7, 10 a 16 e medite sobre estas estratégias bíblicas para saber conviver com um marido que não recebeu a graça da salvação. Elas são úteis para todas as pessoas. Primeiro, desenvolva um relacionamento com Deus. A união de uma esposa com Cristo é muito mais sublime que a união conjugal. Segundo, não pague o mal com o mal, nem provoque a ira do seu marido. Talvez você também seja uma pessoa de difícil convivência. Terceiro, pense biblicamente nas exigências feitas por seu marido. Recorra ao Senhor para ajudá-la a discernir se as exigências deles são razoáveis. Quarto, cultive um espírito de perdão e de compreensão. As esposas cristãs devem perdoar os seus maridos, sejam eles incrédulos ou não, e não guardar rancor. Faça o bem. Esforce-se para agradar o seu marido. Seja criativa, descubra o que ele gosta e encontre maneiras de ajudá-lo. Sexto, respeite o seu marido. Respeite a posição de autoridade que Deus dá a seu marido como chefe da casa, sendo ele cristão ou não. Sétimo, haja com sabedoria e determinação. Talvez você tenha sido chamada para agir com coragem da mesma forma que Deus conduziu Abigail a fazer o que era bom para o seu marido. Veja lá no dia 17 de junho, nós falamos sobre Abigail. Oitavo, seja perseverante e paciente. Deus está interessado em mudá-la nas próprias circunstâncias em que você vive. Nono, saiba como enfrentar a tirania. Ame seu marido, mas resista com delicadeza se houver exageros na autoridade dele. Décimo, conheça os limites de sua responsabilidade. Respeite qualquer crítica vinda do seu marido, obedeça a palavra de Deus e deixe o resto por conta do Senhor. 11º, inclua descanso e lazer em sua programação. A convivência com o marido que desrespeita as leis do Senhor pode ser muito desgastante. E 12º, converse regularmente com uma mulher cristã mais velha. Conte com a ajuda de outras pessoas para que você possa ser uma esposa cristã fervorosa. 13º, utilize ativamente seus dons espirituais para servir ao Senhor. Descubra uma maneira de servir ao povo de Deus, mesmo sem sair de casa. Caramba, até parece que está falando dos nossos dias de hoje, né? O tal do isolamento social, enfim. Paulo pergunta: como sabes, ó mulher, se salvarás a teu marido? Somente Deus pode salvar alguém, mas Ele, o Deus Todo-Poderoso, usa o teu testemunho fiel de uma esposa cristã para doutrinar o marido incrédulo a respeito de sua luz e de sua verdade. A evangelização começa em casa, e seu amado incrédulo talvez possa ser salvo por meio do seu procedimento. 1 Pedro 3:1.
Então, a partir do conhecimento dessas dicas que foram mencionadas aqui, comece a orar a respeito disso. Comece a orar neste sentido. Mas a minha pergunta é hoje para você, minha querida amiga. Como é o seu temperamento dentro da sua casa também? Você tem se deixado tratar por Deus? Porque, olha, muitas vezes nós não somos fáceis também não. É muito fácil julgar os maridos e principalmente aqueles que não têm uma conduta versada na palavra de Deus. Às vezes ainda é muito mais fácil de levantar o dedo de acusação sobre o marido e reclamar e murmurar sobre a vida dele, sobre a conduta, os procedimentos dele. Mas e você? Você está sendo o testemunho que você precisa ser? Você está tendo a paciência de uma mulher que ama a Deus? Você está tendo essa paciência que esta mulher que ama a Deus precisa ter? E olha, o assunto de hoje não é só para as mulheres que possuem um marido incrédulo, tá? É para todas nós. Nós precisamos alimentar no nosso espírito um espírito dócil, um espírito centrado em Deus. Mesmo nos dias mais tensos, por favor, se precisar, respire fundo, saia uns 30 minutos, 1 hora que seja, para você ter um tempo a sós de meditação com Deus, de oração, de tomar um chá, de tomar um suco gelado, de pôr a sua mente no lugar para que você não estoure e você seja uma testemunha ruim, não só para o marido, mas para os filhos ou para quem quer que seja que conviva com você no seu dia a dia. A palavra do Senhor hoje nos traz esse alerta, essa exortação para que possamos agir com sabedoria, determinação no nosso dia a dia, cultivando o espírito de perdão, fazendo bem, conhecendo os nossos limites e os limites dos outros e agindo com responsabilidade diante disso. E outra dica que eu digo a você, para a gente finalizar. Você está tendo dificuldades? Não está conseguindo sozinha? Procure a ajuda de uma mulher, eu digo uma mulher, né? Que já tenha mais tempo de experiência que você na vida de casado. A palavra do Senhor, inclusive, diz que a gente precisa procurar os anciãos, né? E às vezes os anciãos não precisam ser velhinhos de cabecinha branca, mas pessoas que já têm uma experiência a mais para nortear nossos caminhos, para nos trazer palavras sábias. Por favor, querida amiga, não vá para as redes sociais expor a sua vida. Nunca faça isso, tá? Não tem as pessoas que estão ali no seu convívio, nem todas e a maioria delas não querem o seu bem, tá? Não querem, são especuladoras, são vigilantes da vida dos outros, tá? Às vezes vestidas de roupas de muita inveja, então não faça isso, tá? Procure quem possa acrescentar na tua vida, somente acrescentar. E vamos seguir a nossa vida com sabedoria dentro do nosso lar. E não descaracterize a autoridade do seu marido, tenha paciência com ele, tá? Você que tem um esposo que não é cristão, senta com ele, ame seu marido do mesmo jeito, tá bom? Muitas vezes há maridos que não são cristãos, mas têm uma conduta ainda melhor do que muitos cristãos por aí, que a gente conhece, tá bom? Deus é quem julga os corações, lembre-se disso, tá? Lembre-se disso, é Deus quem julga os corações. Deus te abençoe o teu lar infinitamente. E vamos seguir caminhando com o nosso Deus. E até a próxima meditação. Amanhã é para as mulheres solteiras, tá bom? Já pense para quem você vai compartilhar essa palavra. Até mais.